Boa noite a todos. Esse é o nosso 10º encontro do nosso grupo de estudos e leitura do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Hoje nós vamos continuar nossa leitura da página 90 do livro do PDF e da página 83 do livro físico. Vamos começar no tema o equilíbrio. Então, eu vou começar a leitura, depois eu peço para alguém continuar para mim. Mas eu gosto sempre de começar a leitura, tá bom? E fica aberto para perguntas, a qualquer momento vocês podem, a gente para a leitura e vocês podem fazer perguntas também, tá bom? Então, vamos lá. O equilíbrio. Os sistemas têm uma profunda necessidade de compensação interna. Essa necessidade ultrapassa frequentemente os limites estabelecidos. A necessidade de equilíbrio serve ao relacionamento. Quando, por exemplo, na família, o homem faz algo de bom para sua mulher, ela fica sob a pressão da compensação. Com isso, ela lhe faz também algo de bom, e porque o ama, faz um pouco mais do bom para ele do que ele fez para ela. Então, ele fica sob pressão e lhe dá um pouco mais do bom. E assim, a união da necessidade de compensação e do amor conduz a um intercâmbio crescente. Isso é a base da felicidade no relacionamento. Por isso, a necessidade de compensação é tão importante. Essa necessidade tem, entretanto, seu sentido somente dentro de determinados limites. Quando, por exemplo, alguém é salvo da morte, então tem, via de regra, a necessidade de compensação. Isso significa que começa a pagar pela salvação, por exemplo, com uma nova doença. Algumas vezes alguém paga até se suicidando. Então, o destino é tratado como se fosse uma pessoa com a qual se concorda, condescendentemente, e para a qual se paga. Muitas pessoas fazem isso também com Deus. Muitas religiões se baseiam na ideia de que algo deve ser compensado. Somente quando foi compensado, fica bom. Que ideia de Deus está por trás disso? Que precisamos pagar para que Deus faça algo. Isso é totalmente absurdo. Algo semelhante acontece na compensação através das gerações. Quando, por exemplo, os pais cometem um crime, as crianças começam a pagar por isso, embora não seja absolutamente culpa deles. Ou outros exigem que as crianças comecem a pagar pelos pais, como se pudessem fazer isso. Portanto, aqui precisam ser estabelecidos e a compensação deve terminar depois de um certo tempo. Muitas guerras resultam de que mais tarde, frequentemente depois de séculos, algo ainda deva ser compensado. Uma espécie de injustiça que aconteceu antes e então vem de outra injustiça, vem uma outra injustiça e assim por diante. A paz é promovida quando o passado pode ficar no passado. Isso é também um ponto importante aqui nas constelações familiares. Nós levantamos o passado para liberá-lo. Então, não se pode mais reportar a isso. Alguns olham de novo para o problema quando têm a solução nas mãos. Com isso, coloca-se facilmente em jogo a solução. Então, o que ele está falando é disso, né? Das pessoas ficarem tão curiosas e querendo olhar, né? Fazer tantas constelações, né? Ou ficar pensando, refletindo e analisando as constelações. E ele fala, olha, com isso coloca-se facilmente em jogo a solução. Perde-se, né? A solução que tinha sido encontrada. Por isso que nos workshops a gente diz, não fica falando, a gente não fica debatendo, né? Tem uma hora que todos precisam se calar. O esquecimento. Quando se é salvo, então se deixa atrás de si o que foi mal. Esquece-se isso. O esquecer é uma arte bem sublime e é uma disciplina espiritual sublime. Depois de um certo tempo, a gente esquece e olha para as pequenas coisas que estão em frente aos nossos olhos e aos nossos pés. Não se pode ficar também com os mortos.
mas se volta ao trivial. Ouvi uma vez que uma mulher tinha fundado uma instituição para doentes incuráveis. Era estranho. Nessa instituição havia uma alegria contínua. Tinha, na realidade, uma regra. Nunca se falava de doenças. Há algo de verdade nisso. Participante. Num de seus livros, o senhor fala sobre o esquecimento espiritual. Isso é um conceito com o qual me ocupo muito e me pergunto, qual é o caminho? Como faço isso? Hellinger responde, tudo aquilo que é espiritual é graça, também o esquecimento. Então, não passa pelo nosso racional, não passa, né, como eu falei antes, né, por essas reflexões, de ficar refletindo sobre. A gente fica com a sensação, né, quase sempre, nas constelações, a gente fica com uma sensação de alívio. Isso é a graça recebida, né, quando a gente desemaranha, né? Então, essa sensação, né, quando Hellinger fala tudo que é espiritual é graça, a gente recebe de graça mesmo, né? Vem de algo muito maior que nós. Então, não adianta ela ficar pensando, né? Ela fala, eu fico pensando sobre isso. Não é questão de ficar pensando sobre, né? É se abrir para isso. Encontrar uma paz interna. O presente. Cada dia é um presente e lida-se com ele como se fosse um presente, mesmo em face à morte. Isso é humilde e disso vem a força do agradecimento, desse tomar como um presente imerecido, vem a força. Quando a gente toma como um presente imerecido, vem daí também a compreensão de que a gente não precisa pagar por ele. Né? A gente não precisa merecer, não precisa ser bonzinho, a gente não precisa ser perfeito, né? É imerecido mesmo. É a graça de Deus que derrama o seu amor sobre nós, né? O ser e o tempo. Parece que as coisas recebem uma qualidade especial através do tempo. Aquilo que durou mais tem precedência sobre aquilo que durou menos. O anterior recebe, através do tempo, uma certa plenitude. Isso, na verdade, contradiz o Zionismo, mas vou explicar isso numa história. A história se chama A Plenitude. A Plenitude. Um jovem perguntou a um velho, o que distingue você, que quase já era, de mim, que ainda serei? O velho respondeu, eu fui mais. Sem dúvida, o novo dia que nasce parece ser mais do que o velho, pois esse já foi antes dele. Contudo, só pode ser o que já foi, embora esteja nascendo e também será mais, quanto mais tiver sido. Como outrora, o velho no começo também sobe a prumo para o meio-dia, atinge o zênite antes do pleno calor. E, ao que parece, permanece algum tempo nas alturas, até que, quando mais longamente, tanto mais como se o seu peso crescente o puxasse, inclina-se profundamente para a noite, e se completa quando, como o velho, tiver sido plenamente. Porém, o que já foi não passou, permanece por ter sido, atua, embora tenha sido, e através do novo que o sucede, torna-se mais. Pois, como uma gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi mergulha num oceano que permanece. Somente o que jamais pôde ter sido, porque apenas o sonhamos, mas não vivemos, pensamos, mas não fizemos, apenas rejeitamos, mas não pagamos, como o preço por aquilo que escolhemos, isso passou, dele nada resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, assim como um jovem que tem na frente o cabelo encaracolado e atrás é calvo. De frente, podemos agarrá-lo pelo cabelo, por trás, agarramos o vazio. O jovem perguntou, que devo fazer para vir a ser o que você foi? O velho respondeu, seja. Bonito, né? Bonito quando ele fala, principalmente quando ele fala isso, né? Que é aquilo que a gente não viveu, que a gente apenas sonhou, né?
que a gente só pensou, mas não fez, que a gente rejeitou, mas não pagamos o preço, né? Porque toda escolha que a gente faz, a gente precisa largar algo para poder agarrar um novo. E tudo que é novo, a gente precisa pagar o preço por ele, né? Não dá só para rejeitar e dizer aquilo não tem valor, né? Bem interessante. Muito bem. Podemos prosseguir? Sim? Então, a gente vai entrar num novo capítulo que chama Homens e Mulheres. Vou ler a introdução. Este capítulo contém muitas afirmações básicas sobre o relacionamento de casal. Por isso, pode ser lido como um compêndio sobre as ordens do amor entre homem e mulher. Está na mesma linha dos outros 2 livros para casais, Para que o Amor Dê Certo, o trabalho terapêutico de Bert Hellinger com casais, editados escreve aqui o nome, né? Então, ele fala desse livro, que esse é o livro que eu mais gosto, que é o Para que o Amor Dê Certo, né? Ele conta vários casos bem bonitos, e ele fala muito basicamente, realmente, sobre as ordens do amor entre homem e mulher. Nesse livro, ele, né, faz um compêndio mesmo daquilo que está lá. Então, vamos lá. Homem e mulher. A base do relacionamento de casal é a diferença entre o homem e a mulher. A mulher, para se tornar mulher, precisa de um homem. E o homem, para se tornar homem, precisa de uma mulher. Pois somente tem sentido ser homem quando existe também uma mulher. E somente tem sentido ser mulher quando existe também um homem e quando ambos se completam. Um homem quer uma mulher, porque para ele, como homem, lhe falta a mulher. E uma mulher quer um homem, porque para ela, como mulher, lhe falta o homem. Assim, um bom relacionamento de casal começa com o reconhecimento de que um precisa do outro. A partir desse reconhecimento, um se deixa presentear pelo outro com aquilo que lhe falta. O homem deixa-se presentear pela mulher com aquilo que lhe falta como homem. E a mulher deixa-se presentear pelo homem com aquilo que lhe falta como mulher. Por isso, a consumação do amor dá certo no seu sentido elementar quando se parte do reconhecimento recíproco da necessidade e da prontidão de presentear ao outro com o que lhe falta e de tomar dele o que lhe falta para si próprio. Essa é a base de todos os relacionamentos de casal. Esse intercâmbio fica em perigo quando um faz de conta que não está carente e, por assim dizer, não faz caso do outro, dizendo, por exemplo, vamos ver do que você precisa, talvez dê isso a você. Isso destrói o relacionamento de casal, porque essa é, aliás, a ferida mais profunda, quando um se aproxima com as suas necessidades e o outro faz de conta que não tem nenhuma necessidade. O baixo contínuo no concerto barroco do amor soa na profundeza, sempre assim. Eu te amo, eu te amo. Eu te tomo como um homem e me dou como mulher. Eu te tomo como mulher e me dou como homem. Esse ato é muito humilde. Sobre essa base é que se constrói qualquer outra ação e qualquer outro intercâmbio. O dar e o tomar no relacionamento de casal. O relacionamento de casal obtém sucesso quando o homem e a mulher reconhecem que são diferentes, mas equivalentes, quando se defrontam como iguais. E o relacionamento obtém sucesso através do intercâmbio entre o dar e o tomar. Quando um dá, o outro toma, e através do seu amor acrescenta algo àquilo que recebeu e devolve. E o outro acrescenta algo mais, porque ama, e torna a devolver. E assim, o relacionamento de casal, no intercâmbio, dá certo onde existe uma contínua compensação com algum acréscimo. Mas, se num relacionamento de casal um deve dar mais, porque ele é exigido que dê mais do que recebe, então esse relacionamento fica em perigo. O amor esfria com isso.
Se, por exemplo, num casamento, um dos parceiros foi casado anteriormente, tem filhos do primeiro casamento, os traz para o novo casamento e agora espera que o outro cuide dos filhos, mesmo que não sejam os seus próprios. Então, este precisa dar mais do que recebe. Espera-se dele que dê mais do que recebe. Com isso, a igualdade e o equilíbrio ficam perturbados. Aqui só existe um caminho. O equilíbrio tem que ser restaurado. Esse é restaurado quando aquele que exigiu mais honra o que o outro dá e abre mão da reivindicação. Você me deve isso. E, pelo contrário, reconhece, eu devo a você. E quando honra isso com amor, pode levar a um equilíbrio. No relacionamento de casal, é necessária a compensação também no mal, porque não é somente no bom que temos a necessidade de compensação, mas também no mal. Se um fere o outro, quaisquer que sejam as razões, então o outro tem a necessidade de feri-lo também. E ele precisa ferir, senão o equilíbrio fica perturbado. Mas o fere com amor, isso é, ele fere um pouco menos do que o outro. Aí o equilíbrio positivo pode recomeçar. Esses seriam pequenos segredos para um relacionamento com êxito. O intercâmbio e o amor. O intercâmbio entre o casal baseia-se em duas necessidades. Uma é a necessidade pela compensação, a outra é a necessidade pelo amor. Portanto, se um parceiro dá ao outro algo com amor, então o outro toma isso. Porque este tem uma necessidade de compensação, dá ao outro algo de mesmo valor. Mas porque também o ama, devolve um pouco mais do que recebeu. Com o outro acontece o mesmo. Devolve, mas por amor, um pouco mais. Assim, o intercâmbio e a felicidade aumentam através da união das duas necessidades de compensação e de amor. Esse é o princípio básico da felicidade. O futuro. Hoje de manhã, um amigo me contou que Joseph Campbell disse que quando um homem ou uma mulher encontra o parceiro certo, então ele ou ela sabe imediatamente: agora encontrei o meu futuro. Essa é uma linda frase. O futuro é o que vem inevitavelmente ao nosso encontro. Quem alcançou o futuro está vinculado. Ele nos aprisiona. Ânimos e ânima. Uma mulher que tomou sua mãe não precisa de um ânimos. Ela toma o homem. Um homem que tomou seu pai não precisa de uma ânima. Ele toma uma mulher. O masculino e o feminino. O homem que segue o masculino sente-se bem, mas para o feminino talvez pareça ser anormal e estranho. Se o homem seguisse o feminino, isso pareceria uma traição a si mesmo e uma culpa. Isso pareceria uma traição a si mesmo e uma culpa. Entretanto, para o feminino parece bom e inocente. O homem que segue o feminino fica alienado de si mesmo, mas sem o feminino fica solitário e dividido. A consciência masculina é diferente da consciência feminina. E culpa e inocência masculina são diferentes de culpa e inocência feminina. O que é bom para o feminino talvez seja prejudicial para o masculino. Quando o masculino não pode se afirmar, precisa se separar ou resignar. Mas pode também concordar com o limite e, através da renúncia, fica unido a algo maior e, através disso, eficaz. Força total. Gostaria de dizer algo sobre a força. Quando uma criança olha para os seus pais, apenas para ele, e é isso que ela comumente faz, ela sente-se fraca. Quaisquer que sejam as exigências que os pais tenham em relação à criança, ela se sente totalmente dependente deles. Com os pais é o contrário. Quando só se veem a si próprios e olham então para a criança, sentem-se fracos. Eles se sentem pequenos.
Quando a criança vê atrás dos pais, os avós, os bisavós, os trisavós e olha mais além, para lá, ao longe, de onde flui a vida, então vê os pais conectados com algo maior. Então, seja lá o que for que vier dos pais, a criança pode tomar, porque não toma somente dos pais, toma de muito longe, de onde vem. Então, não importa como eles sejam, aquilo que flui dos pais é sempre claro e limpo, grande e completo. Quando os pais olham para trás e veem de onde provém a vida, de muito longe, e se veem nessa corrente, então são fortes perante a criança, mas não no sentido de precisar fazer algo ou querer fazer algo, mas se sentem ligados a essa corrente. Então, a criança pode tomar tudo dos pais mais facilmente, porque também se sentem ligados a uma corrente. Quando, então, a criança cresce, sente a necessidade de um relacionamento íntimo, quer se casar, e então olha somente para o parceiro, sente-se fraca e desamparada. E esse parceiro, quando olha só para o outro parceiro, também se sente fraco e desamparado. Mas se cada um deles vê que ele e ela estão ligados a essa grande corrente, e como o desejo por um parceiro está relacionado à corrente da vida, ainda sente que essa flui através e eles se olham. Então, não olham somente para si mesmos. Eles não se olham apenas como homem e mulher, com a ideia, agora vamos fazer a nossa atividade. O que é isso? Quando veem que estão dentro dessa corrente, ultrapassam a si mesmos. Então, é relativamente insignificante como é o parceiro. Ambos estão na corrente da vida. Então, não se olha mais somente nos olhos. Olha-se sem distinção em direção à amplidão e sente-se carregado. Assim, o que quer que aconteça no relacionamento de casal, eles suportam. O beijo pode-se lidar com as desigualdades de duas formas, como o que nos relata o conto de fadas. O sapo é repugnante, mas é um rei secreto. Pode-se, então, arremessar o sapo contra a parede, como no conto de fadas. Aí, a maioria dos sapos morre. Ou pode-se beijar o sapo, como o papageno, na flauta mágica, faz com a aparente feia papagena. O beijo torna tanto o homem como a mulher lindos. A unidade e diversidade. A palavra unidade é somente compreensível se existe algo diverso. Sem algo diferente não existe unidade, pois a unidade é aquilo que sintetiza e une coisas diferentes. A imagem mais linda da unidade de coisas diferentes é o casal. Não se pode imaginar uma coisa tão diferente como um homem e uma mulher. Eles são diferentes sob todos os aspectos, mas mesmo assim, relacionados um ao outro. Essa é uma imagem, creio eu, para a completude da natureza, que a diversidade atua conjuntamente para uma unidade, para algo maior. O universo, a Terra ou a natureza são uma unidade de coisas diferentes. Quando se tem isso em vista, pode-se ver daí como é que em um relacionamento o amor pode dar certo. Quando diferente, continua sendo diferente, e mesmo assim se funde numa unidade. O reconhecimento da diversidade produz essa profunda unidade, justamente a diferença e também o contraditório vivenciado que atuam de modo criativo. Então, logo se nivelem as diferenças e diversidades, não se tem a unidade, mas a monotonia. Mas isso tem pouca força criativa. Somente esse contraste e a sua tensão produz o novo e o terceiro. E no relacionamento a dois, é importante que o homem permaneça homem
mesmo que algumas vezes não agrade a mulher, que os homens sejam diferentes. E ao contrário, que a mulher permaneça mulher, mesmo que algumas vezes não agrade aos homens que as mulheres sejam como elas são. Porque o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. Existem em alguns relacionamentos o empenho de nivelar as diferenças depois de algum tempo. Que o homem queira puxar a mulher para o seu lado para que ela se torne como ele é, ou que a mulher queira puxar o homem para o seu lado para que ele se torne como ela é. Por um lado, isso é mais cômodo, mas depois de um certo tempo, faltam ao relacionamento tensão e força. Por isso, sou defensor da manutenção da diversidade e do cultivo das diferenças. Vamos lá? Alguém pode continuar a leitura para mim? Eu posso. Boa noite para todos. Boa noite, Liana. Para que o amor dê certo. O amor dá certo de muitas formas e essas formas dependem umas das outras. A base para que o amor entre o homem e a mulher dê certo é o amor da criança pelos pais e dos pais pela criança. Quando existem dificuldades no relacionamento a dois, isto frequentemente está ligado ao fato de que aquilo que antecede o amor entre o casal ainda precisa de uma solução. Isto porque no relacionamento a dois, queremos alcançar algo que talvez não tenhamos conseguido no amor pelos nossos pais. Mas isso não dá certo sem que, primeiramente, o amor pelos pais comece a fluir. Algo mais precisa ser observado para que o amor dê certo. O amor dá certo preliminarmente. É uma fase em um todo maior e aspira a uma completude. A completude do amor é a despedida no final. O amor entre o casal é, nas desilusões que algumas vezes traz, nas crises que algumas vezes traz, uma preparação para a despedida. Quando a despedida no amor é vivenciada desde o começo, o amor recebe, face à despedida, algo precioso, exatamente porque é limitado. Isso também tem que ser considerado. Por isso, olhamos para as crises no relacionamento de casal com calma e serenidade e tratamos delas com calma e serenidade. Nesse sentido, espero que encontremos boas soluções, tanto no que se refere ao relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, e em relação ao todo maior, no qual o amor está inserido e no qual também mais tarde se completa. Olhar para um terceiro. Quando o relacionamento de casal começa, o homem e a mulher olham um para o outro. Estão ligados um ao outro. Mas, com o tempo, não basta somente olhar um para o outro. É preciso que olhem juntos para uma outra coisa, para algo que ultrapasse o relacionamento, de maneira que empreendam algo juntos. A maior coisa que o casal consegue fazer são naturalmente os filhos. Os filhos completam o relacionamento a dois. Onde isso não é possível, o que há em comum se dirige também a algo criativo e produtivo. O olhar juntos para frente faz também crescer o relacionamento de um para com o outro. O relacionamento a dois está inserido na realização da vida, do vivo, no desenvolvimento do vivo e está a seu serviço. Então, o casal pode tomar com calma todas as exigências que vêm ao seu encontro. O que, em geral, descrevemos como felicidade é, frequentemente, algo conhecido que se repete. Orienta-se por uma ideia. A outra felicidade vem da sintonia e pode também estar ligada a um grande sofrimento, a esforço, a crise, a decepção. Entretanto,
tem na profundeza algo bem calmo, tranquilo e grande. O que começa superficialmente com uma felicidade é, passo a passo, conduzido através das circunstâncias para essa outra felicidade. Em nossa sociedade existem frequentemente observações depreciativas que o casal, depois de um certo tempo, perde o entusiasmo do princípio. Mas o que realmente acontece é que eles se aproximam mais da realidade, se afastam dos sonhos e crescem na realidade, crescem internamente. Isso tem outra força, diferente da ideia que o casal teve quando começou o seu relacionamento. O relacionamento de casal tem precedência à paternidade e à maternidade. O relacionamento de casal tem precedência à paternidade e à maternidade. Na verdade, o relacionamento a dois está direcionado à paternidade e à maternidade, mas a paternidade e a maternidade são a continuação do relacionamento a dois. Por isso, o homem tira a força para ser pai do amor pela mulher. E se ama os filhos, ama também a sua mulher em seus filhos, e vice-versa. A mulher tem a força de ser mãe porque sabe que o homem está ao seu lado e toma dele a força para se dedicar aos filhos. Isso dá certo quando ela ama o marido nos filhos, quando seu amor por eles é a continuação de seu amor pelo marido. E os filhos ficam felizes quando seus pais se amam mutuamente neles. Os filhos nunca são tão felizes como quando vivenciam seus pais como par. Então, são realmente felizes e se sentem confortados. Mas essa não é a única fonte de força que possibilita aos pais estarem aí para os seus filhos. Uma outra é a necessidade de passar para diante o que receberam de seus pais. Em vez de devolver isso a seus pais, o que na verdade não conseguem, eles dão aos seus filhos. Ordens numa família mista. Participante. Então, qual é a ordem quando um dos parceiros ou ambos já foram casados anteriormente e existem filhos de um relacionamento anterior? Hellinger. O parceiro anterior precisa, em primeiro lugar, ser respeitado. As razões que se dão para a separação, por exemplo, que o marido era excêntrico, são naturalmente superficiais. Via de regra, são desculpas que se diz a si mesmo, pois se a mulher não tivesse amado o homem, não teria se casado com ele. O que realmente leva à separação, na maioria das vezes, está oculto. Não importa qual tenha sido o motivo da separação, a solução exige que o parceiro anterior seja respeitado, porque todos os seres humanos são igualmente bons, mesmo que isso soe estranho. Embora muitos afirmem isso continuamente, na prática parece que é muito difícil entender. Todas as pessoas são igualmente boas, são diferentes, mas igualmente boas. Alguns que se separam dizem, sou melhor, e o homem ou a mulher não é tão bom ou tão boa. Esse é o primeiro grande erro. Eles são, na realidade, diferentes, mas de igual valor na forma que representam. Cada um representa algo especial, o qual não tem o poder de mudar. Muitos casais tentam puxar o outro para o seu lado, fazer com que o outro seja do mesmo jeito que ele é. Isso não dá. Está condenado ao fracasso. Casou-se com ele porque ele é do jeito que é. Por isso, deve-se deixá-lo do jeito que é. Somente se ele for como ele é, puder ser do jeito que ele é, ele pode também desenvolver o seu potencial, seu dom especial, seu destino especial que ele dá de presente ao outro. Essa é a base do desenvolvimento. E a parte mais difícil, né?
porque a maioria das pessoas querem se casar e querem que o outro mude, né? Então, eu caso para que ele mude depois, para que ele seja mais parecido com a minha família, para que ele, né, deixe a família dele para lá. É um desafio enorme, mais né? difícil, né? Numa separação, é preciso que se chegue a esse reconhecimento. Respeito você como você é, e assim você me convinha. Eu amei você assim e sempre o amarei. Qualquer que tenha sido a razão para a separação, não pode ser deslocado para o contexto da culpa, nem com o parceiro, nem consigo mesmo. Porque o que leva à separação é muito frequentemente um mistério que não podemos desvendar. Tem muito a ver com o passado. Aqui, né? Eu vou comentando, tá? Ele fala isso aqui, né? Ó, o que leva à separação é muito frequentemente um mistério que não podemos desvendar. Ali em cima, ele fala a mesma coisa. O que realmente leva à separação, na maioria das vezes, está oculto, né? Então, nunca se trata do relacionamento entre aquelas duas pessoas, né? Sempre se tratam de questões mal resolvidas com a sua própria família de origem, né? E o que eu espero do outro, eu espero que o outro venha resolver aqui na minha família de origem. Então, ele fala o tempo inteiro, quando ele fala. Vocês vão ver, ele vai falar várias vezes quando a gente for prosseguindo na leitura. Né? E, na verdade, nunca é a relação em si que não dá certo. São questões de emaranhamentos. Né? Pode continuar. Quando se sabe dessas relações e se pode reconhecer isso, os filhos se sentem também respeitados. Pois quem rejeita o homem ou a mulher, rejeita nos filhos também o homem ou a mulher. Isso é muito deprimente para os filhos. Aqui também é válido que se reconheça. Seu pai e eu somos para vocês igualmente bons e igualmente sérios, cada um de seu jeito especial. Então, os filhos podem concordar com seus dons especiais e também com seus destinos, e ganham força com isso. Também para o marido, é importante que ele reconheça que os filhos são certos, porque tem esse pai e essa mãe, também dessa forma especial. Nesse momento, todos ficam aliviados. Quando se começa um segundo relacionamento, o que não foi solucionado no anterior será retomado pelos filhos no segundo relacionamento e tentada uma solução. Mas essa solução é instintiva e cega. Consiste na imitação do parceiro anterior através de uma criança, sem que a mesma perceba isso. Como que é isso, Nádia? Eu não entendi bem. Consiste na imitação. Ele diz aqui, eu vou ler de novo, ó. Quando se começa um segundo relacionamento, aquilo que não foi solucionado no anterior será retomado pelos filhos no segundo relacionamento. Então, eu vou dar um exemplo, é um exemplo que vocês veem bastante em constelação. Por exemplo, quando o pai e o filho não se dão bem, ou a mãe e a filha não se dão bem. Às vezes, essa filha representa a primeira esposa, ou a primeira mulher, ou uma noiva, uma mulher traída. Então, aquilo que não foi resolvido lá vai ser representado aqui. Quando, por exemplo, isso também é bem comum, quando um homem abandona uma mulher sem nenhuma... de uma forma leviana, sem considerar o sofrimento dela. Claro que as pessoas que precisam permanecer juntas, elas podem se separar, mas uma separação com respeito. Quando o homem faz isso, normalmente essa mesma história se repete na filha. Então, ela também passa por uma situação semelhante. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, a gente precisa terminar bem os relacionamentos, né? O primeiro relacionamento, o primeiro namoro, o primeiro encontro, para que isso não se repita. Ele vai querer ser solucionado pelas vivências dos filhos, né? Que imitam, adotam sentimentos. Então, às vezes, uma filha tem um medo absurdo, por exemplo, de ser abandonada, ou um filho tem um medo absurdo de ser traído,
sem que ele nunca tenha passado por nenhuma situação assim, né? Porque talvez ele carrega um sentimento lá do primeiro partimento da mãe, se isso aconteceu com ela, né? E às vezes, dependendo da força que isso tem, do grau de sofrimento, por exemplo, se uma mulher é abandonada grávida ou no altar, às vezes essa reparação, né, ela pode pular gerações, dependendo da força, né, desse trauma, dessa dor, desse prejuízo causado, né? Porque o Hellinger explica, né, sempre, faz parte do nosso sistema familiar, os nossos parentes de sangue, né, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, mas também pessoas que prejudicaram ou foram prejudicadas por alguém do nosso sistema familiar. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma noiva do meu pai, então a minha família se constituiu à custa da dor dela. Ela deu lugar para minha mãe. Se meu pai não tivesse manchado com ela, ele não teria conhecido minha mãe e eu não teria nascido. Então, a minha vida, ela foi possível à custa da dor dessa mulher. Então, precisa ter esse reconhecimento, né? Que ela deu lugar, mas o lugar ao lado do meu pai, mas ela sempre terá o lugar de primeira. Nesse caso, a minha mãe é a segunda. Né? Nádia, e quando diz Parece muito em respeito... constelação. Fala, E Simara. quando diz respeito, assim, porque nós estamos falando da separação, né? E quando a gente diz respeito do morte, por exemplo, a morte da mãe e vem a segunda esposa, isso é válido também? Sim, sim. É isso? A morte, É a mesma vamos reflexão, então. imaginar que a primeira esposa tenha filhos, né? Que ficaram órfãos. Então, a vida dos filhos desse segundo casamento também foi à custa da perda desses irmãos. E é claro que esses irmãos, eles não precisam pagar, mas eles sentem uma necessidade de compensação. É isso que o Hellinger fala. E essa aqui no começo, né, que a gente começou na nossa leitura hoje, falando da necessidade de compensação. E que essa necessidade de compensação, muitas vezes, ela ultrapassa limites, quando uma criança quer pagar por algo que não lhe cabe. Então, muitas vezes, os filhos desse segundo casamento, às vezes podem morrer, às vezes podem fracassar, podem adoecer, podem não tomar a própria mãe, porque aqueles também ficaram sem mãe, então eles dizem, eu também não tomo a minha mãe. Se vocês não têm mãe, é como se eu também não tivesse. Então, eu não me vinculo à minha mãe, eu não me permito em honra a esses meus irmãos mais velhos. Então, essa que são as descompensações, os emaranhamentos. A compensação, ela é um mecanismo, se a gente pode dizer assim, né, uma lei que serve para gerar o equilíbrio. Então, na compensação com amor, um dá, o outro recebe, porque recebe faz um pouco mais, né? Ela funcionaria dentro do equilíbrio perfeitamente, mas quando ela ultrapassa os limites, a gente entra nos emaranhamentos. Entende? Sim, esse é uma coisa assim, também bastante comum de aparecer nas constelações. Pessoas com depressão, muitas vezes elas estão compensando mortes no próprio sistema, adoecimento, tudo isso. Foi ótima pergunta. Quando, por exemplo, um filho de um segundo relacionamento precisa imitar o parceiro anterior da mãe, então ele não é para a mãe o filho, mas o parceiro. Também para o marido não é um filho, e sim um rival. Apenas depois que o parceiro anterior é respeitado, o filho pode sair desse emaranhamento e ficar novamente criança. Por isso, é também importante que o marido diga para ele: você pertence, eu sou o pai aqui. Nós, os pais, vamos resolver as outras coisas. Você não tem nada a ver com isso. Então, a criança fica aliviada. É assim mesmo. E é incrível o efeito dessas constelações. As pessoas sempre relatam assim,
de que tinha um relacionamento de uma determinada forma com o pai, de competição, de rivalidade, e depois as pessoas mudou da água para o vinho o relacionamento. É muito impressionante o efeito de uma constelação, quando esse homem, né, quando o pai dizia, né, essa frase, né, que você leu. Vence, eu sou seu pai aqui. Nós, os pais, vamos resolver essas coisas. Aí o filho fica aliviado, ele fica livre disso. Não olha mais para o pai. Porque muitas vezes o pai olha para o filho como um rival, e o filho olha para o pai como um rival, porque está identificado com aquele parceiro anterior. Essas são algumas leis que devem ser observadas a fim de que um segundo ou terceiro relacionamento possa dar certo. O Nadir, por exemplo, né, quando o casal não tem filhos, seja, né, no primeiro, no segundo relacionamento, isso também se repete na própria postura do casal, né, nos próprios sintomas e problemas, mesmo que não tenha filhos, né? Sim, muitas vezes, a segunda mulher, inconscientemente, ela é como se ela dissesse para a primeira: eu também não fico com ele. Em honra a você, eu também não fico com ele. E aí ela afasta esse homem. Ela afasta, ela está disponível para ele. Como se ela dividisse a dor com a outra, né? Então, Entendi. você veja, por isso, né, que o Hellinger fala, as causas da separação, na maioria das vezes, ela está oculta. Porque ela diz, eu não quero esse homem por causa disso ou por causa daquilo. Mas Não como? é isso. Eu tinha se apaixonado por ele, né? Mas ela diz, gente, eu também não tomo esse homem para mim. E mesmo que às vezes o segundo casamento dê certo, né? Mesmo, né, que eles continuem casados, muitas vezes eles ficam afastados por causa dessa dinâmica. Né? Às vezes não acontece a separação exatamente, mas eles vão se distanciando, né, no casamento, como homem e mulher. Entendi. Existe um ideal bem definido. O casamento é algo vitalício e precisa durar a vida toda. É algo grande quando se consegue isso. Não existem sombras de dúvida quanto a isso. Merece o nosso respeito. Mas hoje temos tantas possibilidades de olhar para a profundeza, para ver o que se passa na profundeza das almas e também muito mais compreensão pelo que acontece lá, que não é preciso lamentar a atual situação. Não nos compete lamentar, tomar o outro como medida e talvez julgar. Isso não dá. Mas uma coisa a ser observada. A criança que representa um parceiro anterior tende algumas vezes a desenvolver neurodermatite, deve ser, né? Ou também asma. Isso tem a ver com o fato de que precisa da bênção do parceiro anterior. Essa bênção vem automaticamente quando o parceiro anterior é respeitado. Isso com relação às ordens em famílias complexas. Você vê, algumas vezes ele fala desses sintomas. É importante a gente olhar, né? A gente gravar, né? Esses sintomas que ele fala, né? Neurodermatite, asma. Em um dos seminários do Hellinger, ele diz que doenças assim como erisipela, que são doenças de sintomas mais agressivos, né? Do que uma neurodermatite, ele diz que é uma mulher que tem ódio da nossa família, uma mulher que foi abandonada, às vezes mais gerações atrás, né? Então, uma neta, uma bisneta vai desenvolver essas doenças. Quando a gente olha, tem uma mulher que foi extremamente desrespeitada, né? E machucada, tem raiva da família. Então, o Hellinger sempre fala, né? São coisas que ele observa, que vão se repetindo nas constelações, né? Porque ele fez muitas constelações, e na maioria das vezes ele diz, eu não sei por que isso é assim, mas eu observo isso.
Então, ele chama a atenção para a gente, quando for fazer constelações, observar também. Participante, o senhor falou que filhos do segundo casamento podem representar parceiros anteriores. Em que medida é também possível que um filho de um primeiro casamento que é levado para o segundo relacionamento possa assumir esse papel? Hellinger, naturalmente. Essa criança representa o pai ou a mãe excluído. Quando, por exemplo, a criança foi atribuída à mulher, então ela representa no novo relacionamento o pai e vice-versa. A solução é bem simples. O parceiro precisa respeitar na criança o parceiro anterior. Então, a criança se sente bem e não precisa representá-lo. Ela o representa quando ele não é respeitado. Bem profundamente na alma, existe uma necessidade irresistível de respeitar cada um do jeito que é. Essa é uma ordem do amor que atua na profundeza. Quanto mais as entendemos, tanto mais facilmente podemos encontrar a solução. Parceiros anteriores. Né? Isso é uma coisa tão difícil para a humanidade, né? Nossa, muito Aceitar o difícil. outro exatamente como ele é, sem preconceito, sem julgamento, né? Sem É o maior desafio. o maior É julgamento o tempo todo. o tempo inteiro, né? É igual você falou, né, Nádia? Não necessariamente também, se houver problemas, a pessoa tem que ficar junto o tempo todo, né? Mas sem julgar, não é? Sem se sentir maior ou melhor, Uhum. que é um desafio. Um exercício que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Que a gente vai sempre no senso comum. Por quê? Porque é um formato mesmo, né, de funcionamento da humanidade, de proteção. Então, aquilo que é diferente é perigoso, aquilo que é diferente traz um certo risco, né? Então, isso é intrínseco mesmo, porque são mecanismos de sobrevivência do grupo, né? E a gente tem que ir saindo desse automático para a gente ir desenvolvendo, né? Essa nossa capacidade de empatia, né? De não preconceito, de ampliar o nosso olhar, né? Para aquilo que é diferente. Então, ele fala, quando a gente está fora disso, mais facilmente podemos encontrar a solução, né? Ele vai dando as dicas, né? O tempo inteiro, nas frases dele, né? Vamos lá. Quer continuar? Continuar. Parceiros anteriores são representados no casamento pelos filhos. Participante. No início, você sempre pergunta: existem relacionamentos dos pais antes do casamento? Existem filhos ilegítimos ou algo semelhante? Mas existem outros relacionamentos do casal também durante o casamento. Eles não têm importância? Tem uma certa importância, mas para a dinâmica familiar, os relacionamentos anteriores ao casamento desempenham o papel mais importante. Através da consumação do amor, resulta do relacionamento um vínculo que é indissolúvel. Por isso, um segundo vínculo só pode dar certo quando o primeiro é reconhecido. Se o primeiro vínculo não é reconhecido, o marido anterior ou a mulher anterior será representado por uma criança sem que alguém perceba e sem que alguém force a criança a isso. Por isso, aqui ninguém é culpado, mas esse parceiro anterior é automaticamente representado por uma criança. Se essa criança é um menino e representa o marido anterior da mãe, fica em posição de rivalidade com o pai. Se uma filha precisa representar a namorada anterior do pai, ela se torna rival da mãe. Então, não pode tomar a sua mãe como mãe. No primeiro caso, esse menino precisa dizer para a mãe: não tenho nada a ver com outro homem. Este é o meu pai.
Então, pode ser novamente filho. E essa filha precisa dizer para seu pai: não tenho nada a ver com a outra mulher. Esta é a minha mãe. Então, pode ser novamente filha. Não vi até hoje nenhuma exceção com relação a essa lei de que um parceiro anterior seja representado por uma criança na relação posterior. Por essa razão, pergunto isso. Olha que interessante, né? Então, o que ele fala aqui? Que antes, o Hellinger, quando ia fazer uma constelação, ele fazia as perguntas. Antes ele fazia. Então, o que ele perguntava? Existem relacionamentos anteriores de pais, né? Casamento, existem filhos ilegítimos. Ele perguntava: existem casos na família de assassinatos, de suicídios? Então, ele fazia diretamente a pergunta. Isso lá no começo, né? Quando ele começou a fazer as constelações. No fim, né? Lá em 2006, que foi quando eu conheci, 2007, 2010, aí ele já quase nunca perguntava. Ele simplesmente perguntava qual é a sua questão e colocava uma pessoa para representar. Né? E aí, às vezes, as constelações aconteciam sem ele perguntar nada. Algumas vezes, quando apareciam coisas, aí ele perguntava. Então, ele reconhecia ali na constelação e ele perguntava: existe isso na sua família? Isso é um assassinato. Aí a pessoa falava: é mesmo, existe um assassinato na minha família. Então, no começo ele perguntava, depois ele já não perguntava, às vezes ele validava e outras vezes ele deixava a constelação sozinha até o final, sem perguntar nada. Então, olha que interessante, ele fala: não vi nenhuma exceção, até hoje ele não viu nenhuma exceção, sempre, é muito comum. Eu faço muita constelação e é muito comum mesmo. Hellinger. Normalmente, um parceiro anterior é representado por uma criança do mesmo sexo. Não, eu pulei. Desculpa, participante. A criança precisa ser do mesmo sexo do parceiro anterior? Pode ser também que essa criança tenha um outro sexo? E o que isso significa para a criança? Hellinger. Normalmente, um parceiro anterior é representado por uma criança do mesmo sexo. Mas, se não existe tal criança, então uma outra precisa representá-lo. Essa criança se torna algumas vezes homossexual, porque está identificada com uma pessoa de um outro sexo. Isso também pode levar a psicoses. Mas só o fato de que uma criança precise representar um parceiro anterior já pesa sobre ela. Quando, por exemplo, a mãe se comporta perante o filho como se ele fosse o noivo anterior, essa criança não pode se desenvolver por si mesma ou estar bem consigo mesma. Então, ela fica perturbada. Participante, o Senhor disse que o relacionamento anterior precisa ser reconhecido. Reconhecido por quem? Pela própria pessoa ou pelo parceiro? O que o Senhor quer dizer com isso? Hellinger, por ambos os parceiros. O segundo marido, por exemplo, precisa reconhecer que é o segundo e que a mulher ainda está ligada ao primeiro. Se reconhecer isso, pode tomar a mulher como parceira. Então, ele precisa, via de regra, se colocar entre o parceiro anterior e a mulher numa constelação familiar. Com isso, demonstra que toma a mulher como sua parceira. Mas porque isso está ligado a sentimentos de culpa, alguns não fazem isso. Também pode-se observar que, quando o segundo marido se sente melhor do que o primeiro, então, secretamente, quer tornar-se como o outro. Isso significa que vai se esforçar para também perder a mulher. Isso vale também para a mulher. Quando a segunda mulher se sente superior à primeira, então vai se esforçar também para perder o marido. O que significa isso, reconhecimento? Hellinger, isso significa que se reconhece que o outro deu lugar. Portanto, o segundo marido reconhece que o primeiro deu lugar.
que tem a mulher agora às suas custas e que é o segundo. O mesmo é válido inversamente para a mulher. Ela reconhece que a mulher anterior deu lugar, que tem o marido agora às suas custas e que é a segunda. Isso é reconhecimento. A solução é que o segundo marido diga ao primeiro marido: eu respeito você por ter dado o seu lugar. Entretanto, tomo-a como minha mulher. Agora sou o marido dela. Isso é muito difícil para ele, porque se sente culpado. O bom aqui só pode ser feito com sentimentos de culpa. Uhum. Então, aqui, quer ver, ele fala, né, da colocação da constelação, quando a gente faz uma constelação assim, né? Então, o bom, o que fica confortável para todos é que fique primeiro o homem, o segundo homem e a mulher. O segundo fica entre os dois. Ele fica nesse lugar, hein? Um pouco separando um pouco o outro homem da mulher. Ele diz, agora eu tomo o homem. E nessa parte também, ele faz uma explicação que é bem interessante. Ele diz aqui, ó, quando é o homem que está constelando, né? Então, o marido que está constelando, então ele fala para esse homem, né? Agora eu reconheço você, agora eu tomo ele como ela como minha mulher, dou um lugar de respeito para você. Aqui, quando ele está explicando quando é uma criança, né? Que a gente está considerando essa criança, que ela está identificada, então a criança diz, mãe, com ele eu não tenho nada a ver, ele é meu pai. Quer ver? Quando, depende de quem está fazendo a constelação, é que vai fazer as frases e vai fazer o posicionamento. Quem está constelando, se é a própria criança, quando adulta, né, que ficou identificada o tempo inteiro, às vezes ela vem constelar e ela diz, meu relacionamento com a minha mãe é terrível, né? Então, o que aparece às vezes é isso, e aí é ela que fala a frase, né? E às vezes a mãe também fala. Quando é o marido que está constelando, né? Uma pessoa está constelando o relacionamento. Então, é o homem ou a mulher que fala, agora ele é meu marido. Eu tomo ele como meu marido, dou o lugar para você. Eu lembro uma vez que eu fiz uma constelação dessa, e a segunda mulher, ela ficava o tempo inteiro querendo ficar no lugar onde estava a primeira. Então, se a primeira se posicionava num lugar, ela ia lá e ficava no mesmo lugar. Então, ela se mudava o lugar, ela ia e ficava no mesmo lugar. E aí depois eu perguntei para a representante o que ela estava sentindo. Ela falou assim, eu sinto que eu quero... É como se eu quisesse estar dentro dela. Eu quero tanto ser ela, que é como se eu quisesse estar dentro dela. Olha como que é interessante, né? As sensações. Sensações que a gente nem imagina, né? Mas são movimentos que estão na alma. Eles não são conscientes para a pessoa que está constelando. De jeito nenhum. Sempre é algo que é revelado, né? Que está bem oculto. E quando é revelado, Hellinger fala, é como se acabasse aquele encanto, como se fosse um encantamento, né? De um feitiço, né? Como se fosse mesmo um encantamento. Daí o encantamento desaparece. Interessante, né? Solve. E é assim mesmo, é muito incrível. Vamos lá, só para a gente terminar aqui no casamento entre parceiros. Vamos A solução é que o segundo... Participante, é preciso dizer isso pessoalmente para o marido? Hellinger, não. Essa é uma imagem e se faz isso imaginando o outro. Pode-se solucionar tudo na própria alma. Relacionamentos anteriores não conhecidos também influenciam os filhos. Participante, dá no mesmo se a existência de um relacionamento anterior é fato conhecido ou não, ou faz alguma diferença, por exemplo, para o primeiro filho? Hellinger, não faz nenhuma diferença. Na alma, esse fato é conhecido. Numa constelação familiar, vem à luz que esse fato é conhecido. Muito bem. Casamento entre parceiros de países diferentes. Quando existem casamentos entre parceiros de países diferentes, a regra é que a mulher segue o marido ao seu país. Os filhos também pertencem à pátina do pai.
mas apenas por um lado. Os filhos têm, na verdade, duas páginas, a do pai e a da mãe. Mas, via de regra, a do pai tem precedência. É mera observação. Pode-se, de vez em quando, colocar as duas pátrias, a do pai e a da mãe, e então se vê para onde os filhos se sentem atraídos. A regra é que os filhos seguem o pai em sua pátria, em sua língua e em sua cultura. E eles respeitam a pátria da mãe, aprendem também a língua da mãe, isso é bem importante, e ali também tem as suas raízes. Mas a pátria do pai tem precedência. Os filhos não precisam se decidir entre as duas pátrias. Eles podem ter as duas, não uma ou a outra, mas tanto uma quanto a outra, com uma certa precedência da pátria do pai. Existem situações em que alguém deixa a pátria de uma maneira especial. Um exemplo, uma americana tinha deixado a sua pátria para se casar com um austríaco. Ela veio para um aconselhamento e para mim ficou imediatamente claro. Ela tinha deixado os Estados Unidos indevidamente. Eu disse a ela, você precisa voltar para os Estados Unidos, isto é, isso é adequado, mas os filhos precisam ficar com o marido. Depois de 6 semanas, o marido me telefonou e disse que a mulher tinha ido para os Estados Unidos com os filhos e o que ele devia fazer. Eu disse para ele, nada, só precisava esperar. Depois de 1 ano, os filhos estavam de volta e a mulher tinha ficado nos Estados Unidos. Hellinger, para uma participante. Não digo isso para você como uma regra, isso é importante. Mas na constelação havia um movimento muito forte de sua mulher para voltar aos Estados Unidos, quaisquer que sejam os motivos. Não conheço os mesmos. Você os conhece melhor. Você precisa levar a sério essa imagem. Mas quando tal imagem emerge, isso não significa que se deva segui-la. Se ela agora simplesmente fosse para os Estados Unidos, poderia dizer: ele disse que eu precisava ir para os Estados Unidos e nada resultaria daí. Isso não dá. Para cliente, trata-se de que você tenha uma imagem de que está em ordem se você fizer isso. Tem a sua justificativa. Mas se você fizer isso e se estiver de acordo com as circunstâncias, você verá isso após algum tempo. Então, decidirá o que é certo. A imagem é só uma orientação. É também uma orientação no sentido de que a pátria tenha em você seu lugar e sua dignidade. Então, talvez não seja preciso realizar o que a imagem mostra, mas ela atua como força benéfica, mesmo que você fique aqui. Muito bem. Você vê, essa parte é interessante, né? Quando ele fala assim, ó. Mas quando tal imagem emerge, isso não significa que você deva segui-la. Não é algo que eu sempre falo, né? Não é porque mostrou algo na constelação que a gente tem que tomar uma iniciativa, tomar uma posição imediatamente. Apenas fica tranquila e deixa aquilo atuar na alma. Porque depois as coisas na vida prática vão se abrir por si só, né? Então a gente consegue ver novas oportunidades, a gente muda o nosso ponto de vista, a gente consegue fazer outras escolhas, né? E aqui é o que ele fala. Às vezes mostra que você precisa ir embora, mas é só você ficar de acordo. Você fica de acordo com isso e você fica tranquila, né? Não fica com aquela briga interna, com aquela luta interna, ou com aquela necessidade de rejeitar o próprio país, né? Nesse exemplo, né? Então, apenas fica tranquila. Muitas vezes pode aparecer numa constelação, por exemplo, um relacionamento está acabado. Isso eu já vi muitas vezes, já vi até meu professor fazendo constelação assim. E depois mostra a constelação e as pessoas ficam muito abaladas com aquela imagem e depois elas se reconhecem novamente, se reencontram, sabe? Refazem aquilo que estava dissolvido e o casamento melhora visivelmente. Então, é importante a gente saber disso. Então, a constelação, ela nunca é uma ordem de ação. Sempre é uma imagem que precisa vir à luz para sair do inconsciente e vir para a consciência,
para que a partir de ter essa consciência a gente possa fazer novas escolhas. Sempre quando a gente não sabe o que nos movimenta, a gente só vai reagindo, né? Reação nunca é escolha. Reação sempre é um movimento que vem fora da nossa consciência. Quando vem para a consciência, aí sim, aí não é mais reação, aí eu tomo ações a partir de uma perspectiva mais ampla, bem diferente, né? E que tem força, né? Porque tem escolha. Então, e aqui também, ó, quando ele fala, né? Ele fala, os filhos têm, na verdade, duas pátrias, a do pai e a da mãe, mas, via de regra, a do pai tem precedência. Aí ele coloca, é mera observação. O que ele quer dizer com isso? Coisas que ele observa nas várias constelações que ele fez, que tem mais força quando os filhos seguem o pai, na sua cultura, na sua língua, né? Na sua religião. O pai, o nosso país, que é um país onde as mulheres, muitas mulheres, né, criam os filhos sozinhos. Como ficam esses filhos, né? Sem esses pais, sem a cultura, sem a pátria, sem a religião desses pais. Ficam sem força, né? Muitos ficam sem força. E aí ele fala, sempre ele fala, mas existem exceções. Quais são as exceções? Por exemplo, quando o destino do pai, do país do pai, é muito pesado. Então, aí é melhor que eles fiquem na esfera da mãe. Quando tem muitas mortes, quando tem muitas guerras, quando tem muita doença. Então, é importante, às vezes, é mais seguro que os filhos fiquem na esfera da mãe. Mas isso não é uma questão de julgamento, né? A gente vai ver na constelação, que dá mais força, né? Porque senão a gente vai dizer, não, a família dele não é boa mesmo. Fica sempre para mim, né? Então, não é uma questão, assim, de um julgamento, né? Raso, é algo bem profundo. Que precisa ser olhado nessa profundidade, sem nenhum pré-julgamento, né? Na força anímica mesmo, na força da alma, que a gente consegue perceber. Muitas vezes, o próprio homem faz esse movimento, né? De se afastar para proteger os filhos. Né? Quando é muito peso. Então, sentindo esses movimentos. Muito bem. Hoje a gente até passou um pouco aqui do nosso horário. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para a gente poder fechar? Já o que ficou? Tudo bom, Lari? Esses dias eu lembrei de você, Mari. Lembrei de uma pergunta que você fez sobre as ordens dos filhos. Lembra que eu comentei assim? Sim. Que o caçula se torna mais responsável de cuidar dos pais. Eu, naquele dia, não lembrei se tinha em algum livro, mas esses dias eu estava lendo o livro O Amor do Espírito, e lá naquele livro tem uma parte que ele explica direitinho isso, se você quiser voltar a ler. E também tem uma gravação no YouTube, que eu faço a leitura, eu acho que é no sexto vídeo. Vídeo não, áudio. No sexto áudio, logo no comecinho, eu faço a leitura disso. Aí, se você quiser ouvir lá, tá bem explicadinho lá, tá bom? Obrigada. Então, tá bom, gente. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, obrigada. Pela leitura. Obrigada. As perguntas sempre enriquecem, né? Sim. Então, Com certeza. Boa noite. Um beijo. Até. Boa noite. Beijo, obrigada. Até quarta. Tchau, gente. Tchau.